Fala aí, galerinha, um vídeo mais aqui no canal. Hoje vamos falar sobre a planta Hydrophila polisperma. É uma planta muito fácil de ser cuidada. É uma planta de talo, de crescimento rápido e de baixos requerimentos. Isso significa que não necessita de substrato fértil, nem de CO2 e nem de uma iluminação muito forte. Aqui eu tenho ela aqui, é essa planta verde que está enfocando agora. E quero mostrar para vocês a importância de ter uma planta dessa no aquário. Ela é uma grande consumidora de nutrientes, sobretudo o nitrato, consome muito nitrato do aquário, fosfato. E vou mostrar para vocês também como é feita a sua poda e seu replante. É uma planta de cor verde pálido, com pouca luz, porém se põe uma luz mais forte, ela fica com um tom mais como tivesse bronzeada, um pouquinho avermelhada. Bom, eu tenho aqui 7 referências sobre essa planta. E eu vou mostrar para vocês agora. Essa planta é indicada para todos que estão iniciando no hobby do aquarismo. E é uma planta que não falta no meu aquário, nos meus aquários. Primeira coisa que eu tenho que falar para vocês é como eu faço a poda dessa planta. Tem uma poda especial. E também como eu faço o reimplante. Com a minha experiência, eu prefiro deixar que ela cresça até a superfície da água, assim como vocês estão vendo. Às vezes ela sai um pouco para fora, igual aquela que está lá no cantinho. E queima com a luminária. Mas qual a importância de deixar ela subir até a superfície? Com a experiência que eu tive, que também foi com vários estudos com os aquaristas aqui da Europa, isso demonstra que quando a planta de talo sobe até a superfície, isso demonstra que quando a planta de talo sobe até a superfície, ela fica com mais força nas suas raízes. Suas raízes se tornam mais fortes. E os seus talos também ficam os talos mais máxima altura dela, como eu disse. Tá. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto. Esta planta, como todas de talo, é de crescimento rápido. Se comporta de duas formas diferentes. Dependendo da quantidade de luz, ela absorve. Ela fica com... Um momentinho. Deixa eu desligar o filtro. Forte, ela fica entre as folhas aqui. Não sei se vocês conseguem ver. Entre essas folhas, esse espaço de nós
fica mais curto, forte, com boa iluminação. Com a baixa iluminação, com a luz fraca, ela tende a estirar mais aqui os talos, da mesma forma. Com pouca luz, ela fica retraída. Com pouca luz, ela fica estirada, buscando mais luz na superfície. E com a luz, com a luminária de média ou alta potência, ela diminui aqui esse talinho. Isso vale para todas as plantas de talo. Com o longo do tempo, eu observei que essa planta também é uma planta marcadora. Marcadora de quê? De excesso e falta de nutrientes. Observe que eu tenho ela bastante no meu aquário, está bem abundante. Excesso de potássio, ela marca. Excesso de fosfato e falta de nitrato. Vou mostrar para vocês aqui como ela marca. Vou mostrar aqui para vocês um momentinho. Marca a falta de nitrato da seguinte forma. Aqui. A falta de nitrato nessa planta, ela tem a tendência talo fino. Não é o caso aqui. Então, já com a experiência que eu tenho, eu já sei quando falta no meu aquário o nitrato. E também ela fica um pouquinho mais pálida, tipo querendo ficar amarela. Ela pega o excesso de fosfato, porque, perdão, a falta de fosfato, que é o que está acontecendo aqui agora. Esse aquário, antes ele produzia muito fosfato, os peixes produzem fosfato e nitrato, com o ciclo do nitrogênio, que é absorvido pelas plantas. Tenho bastante peixe nesse aquário, já vejo que já está sobre população, porém, como está densamente plantado, não surge muito efeito. Então essas plantas consomem todo o excesso de fosfato e nitrato que tem nesse aquário. Porém, como o aquário vai evoluindo, né, para quem é iniciante, tem que entender que um aquário plantado, esse mês ele é uma forma, no próximo mês ele já se comporta de outra forma diferente, e assim ele vai evoluindo. Por quê? Porque as plantas vão crescendo, umas plantas vão morrendo, outras vão renascendo, né? Com a repoda, com a plantação, você poda e planta outra vez. Então, como tem muita planta agora, eu faço a fertilização de nitrato e fosfato separadamente. E cada vez que eu faço manutenção, eu faço um teste e coloco apenas só o que é necessário para a planta. Mas aqui vou mostrar para vocês, aqui nessa ponta, como ela se comporta, essa planta. Vê que aqui ela está murcha, não está com a ponta para cima, com as folhas para cima. Isso significa que falta fosfato no aquário. Que eu tenho que fazer o cálculo e abonar
o fosfato que falta. Porque eu faço a fertilização nesse aquário não de qualquer forma. Eu não deixo ter excesso de nutriente no aquário. Eu aprendi que não faz falta ter todos os nutrientes no aquário de forma abundante, porque isso controla as algas. É uma forma que eu aprendi de dar somente o que as plantas necessitam consumir na semana, naquele dia. Então fica essa dica para você que é iniciante, para você que já é um aquarista, já tem bastante experiência. Comenta aí qual é a sua forma de cuidado, de fertilização. A minha é essa. Eu fertilizo somente o que as plantas vão consumir nessa semana. Eu já fiz um estudo de consumo do aquário e tal. Agora, outro ponto. Aqui também vou mostrar para vocês. Ela indica também, essa planta é uma planta maravilhosa, ela indica a falta de potássio. O potássio é um alimento que as plantas necessitam que não é gerado naturalmente no aquário, como é gerado o nitrato e o fosfato. Esse elemento que é o potássio, ele tem que ser introduzido manualmente, fertilizado. Então, aqui eu tenho também uma falta de potássio, vou mostrar para vocês. Ela tem... Eu tenho várias plantas marcadoras aqui, eu gosto bastante desse tipo de planta porque me economiza nos testes, esses de aquário. Vamos ver se eu consigo enfocar. Vou mostrar a falta de potássio de momento. Aqui. Não sei se vocês conseguem ver. Pequenos buraquinhos bem minúsculos aqui nessa folha. Vê? Esses buraquinhos, tô tremendo. Esses buraquinhos significa, aqui também tem outra, a falta de potássio na planta. São uns buracos bem peculiar. São bem pequenos e não dão em todas as folhas. Normalmente dá nas folhas mais velhas. E aqui também tem mais uma outra folha mais antiga. Isso é a falta de potássio. E a planta também está um pouquinho amarela. O potássio faz que as plantas estejam mais verdes. Um verde mais escuro. Eu tenho outras plantas aqui, depois eu vou fazer um vídeo específico. Mas hoje é sobre essa planta, a Hydrophila polisperma. Então eu também já sei que falta o potássio no meu aquário. Então eu não preciso estar gastando dinheiro com teste de potássio, que quase ninguém faz. Eu mesmo nunca fiz, nunca comprei um teste de potássio, eu compro apenas de nitrato e fosfato. Agora, vou mostrar para vocês, aqui eu não tenho, mas vou explicar para vocês. O excesso do potássio. O excesso do potássio é um pouco prejudicial para a planta. Ela não deixa, se o aquário está com excesso de potássio, ela não deixa a planta absorver os outros nutrientes, como o nitrato, o fosfato. Ela bloqueia, o fosfato, o potássio bloqueia esses nutrientes.
Como eu sei que eu passei com excesso de potássio? Vou mostrar. Essa mesma planta ela faz. Essa planta é maravilhosa, hein? Lembrando que ela marca falta de fosfato, excesso de nitrato, ou falta de nitrato, falta de potássio e excesso de potássio. O excesso de potássio eu não tenho aqui, mas eu vou explicar para vocês. Essas folhas aqui, tá vendo? Quando o aquário está com excesso de potássio, essas folhas, vê que a folha está lisa, está perfeita, não tem alga. Observe que não tenho um grande problema com alga, eu tenho alga nos vidros do aquário, nada mais, mas as plantas estão super saudáveis. Observa. Quando tem excesso de potássio, essas folhas ficam enrugadas, como se fosse uma roupa mal passada. Ela se retorce toda, as folhas. Como você pegar uma folha de papel, amassar e depois esticar a folha de papel, ela vai ficar toda amassada. Pois é assim, essa planta se comporta com excesso de potássio. É uma grande marcadora, é uma planta excelente para quem quer ter um aquário plantado, uma planta simples, como eu disse, de baixos requerimentos, porém de uma grande eficácia no aquário. E como consertar o erro do excesso de potássio? Simplesmente com as trocas de água, as TPA. As folhas que estão retorcidas, com as trocas de água, ela vai voltar ao normal. E tá perfeito. Você já sabe que já não tem mais o excesso quando fazer as trocas de água. Porém, com uma falta de potássio, que é aqueles buraquinhos nas folhas, aquelas folhas não vão se recuperar, não vão tapar os buracos, não vão se recuperar. E eu indico cortar aquelas folhas, porque evita de a planta estar mandando nutriente para aquela folha que está danificada. Em vez dela mandar o nutriente para as outras folhas que estão bem, ela vai seguir mandando nutriente para as folhas que estão mal. Então eu indico cortar essas folhas. Vou fazer aqui agora uma poda para vocês verem como eu faço. Como eu já tenho ela na superfície, vou fazer uma poda aqui, rápida. As podas tem que ser entre os nós, não pode ser no meio do nó que tem. Se você cortar alguma folha, corta ela desde do princípio. Se você, por acaso, cortar uma folha pela metade, corte ela bem no talinho, para que ela não apodreça, não dê alga. É muito fácil. Uma tesoura do AliExpress, comprada no AliExpress, já faz muitos anos que eu tenho essa tesoura. Funciona perfeitamente, não precisa estar gastando com tesouras caríssimas aí que tem nas lojas de aquarismo. Isso aqui funciona
super bem. Eu indico pra vocês. E super barata. Não chega nem a metade do preço numa loja de aquarismo. Lembrar para vocês para vocês que não sabem, as plantas demoram mais ou menos 15 dias para estar recuperada de uma poda. Então, ou de um plantio, se você vem aqui e planta essa planta a primeira vez, ela vai demorar sobre uns 15 dias para estar nascendo a raiz e está começando a dar as primeiras folhas. Lembrando que se for uma planta não sei como se diz em português, cara. Me fugiu a palavra agora. Essas plantas cultivadas fora da água, se for uma planta assim, demora mais. Foi no caso que eu comprei essa. Ela imersa ou submersa, não sei como se diz em português. Mas ela faz uma transformação, as folhas vêm de uma forma diferente. Então, demora muito mais ou menos um mês. Pode demorar. Eu não vou cortar todas, porque não todas estão na superfície. Eu gosto de cortar apenas que tá na superfície. Porque, como eu disse, o talo e as folhas, as raízes vêm com mais força. Pois aí tá. Podado. Com essa pinça também da AliExpress. Comprado junto com aquela tesoura. E vou fazer o replantio. Simplesmente pego aqui e afundo aí no substrato. Aqui pra vocês verem. Uma dica muito importante para quem vai fazer um replantio não é enfiar assim no substrato, reto. Porque você vai enfiar assim e quando você soltar a pinça, a planta vai flutuar e vai sair do substrato. Tem que colocar assim, na diagonal, 45 graus, mais ou menos. E assim ela não vai flutuar. Se você está gostando do conteúdo, te convido para se inscrever no canal, para poder estar trazendo mais vídeos para vocês sobre o aquarismo e ajudando o canal a crescer um pouquinho mais, para divulgar mais o hobby esse, que é um hobby muito legal, para ajudar as pessoas que não têm conhecimento. Eu, como disse, quando eu comecei no aquarismo, não tinha muito entendimento, não busquei canais brasileiros para poder aprender e não consegui. Aprendi com os espanhóis, aqui onde eu vivo. E logo depois aprendi bastante coisa com os americanos e os ingleses.
as inglesas também, que tem bastante mulher no hobby aí. Sobretudo as inglesas. Tem bastante inglesa no aquascape aqui. Pois tá aí, uma dica da Hydrophila polisperma, planta de talo. Eu não vou... Tá assim um pouco bagunçado. As plantas de qualquer forma, tô deixando ele ficar um pouco selvagem. Porque meus peixes estão criando. E se não fosse um aquário assim natural? Lembrando que eu não tenho substrato fértil, né? Faço só fertilização líquida. Depois eu vou estar ensinando vocês como fazem aqui a fertilização líquida aqui caseira. Sem estar gastando muito dinheiro nas lojas de aquarismo. Que é os mesmos produtos que vende caríssimo aí nas lojas de aquarismo. Você pode fazer a mesma fertilização por menos da metade do preço. E funciona da mesma forma. Falta uma a mais. Retira algumas folhas mortas, que vai flutuando na superfície. E tá aí. Praticamente uma aula sobre o aquarismo. Uma planta marcadora. Marca os excessos. Aqui como ficou. Hydrophila polisperma. Eu tenho uma planta aqui. É a minha planta favorita. Foi a minha primeira planta vermelha que eu tive no aquário. E isso já faz tempo. E essa planta, ela é... Vou deixar um vídeo especial para ela. Mas essa planta está proibida aqui na Europa. Faz mais ou menos um ano ela foi proibida de vender nas lojas de aquarismo. E tive muita dificuldade para ter essa planta outra vez. Através de um particular que eu consegui ter novamente um exemplar dessa planta. Uma planta muito peculiar e muito bonita. Tá aí a evolução de uma poda rápida e simples e um repantil. Convido vocês mais uma vez para fazer parte do nosso canal e deixa seu comentário se você gostou, se você já é aquarista experiente, se você já sabia dessas dicas de plantas marcadoras. Eu tenho outras plantas marcadoras aqui também, que depois eu vou estar fazendo um vídeo específico para elas, sobre elas. E fazendo um gancho já para um próximo vídeo, essas coridorinhas aqui, pigmeia, estão desovando. Semana passada eu consegui tirar 2 filhotinhos. Eu tinha colocado numa parideira, mas eles andou escapando. E não sei se comeram eles, estão por aí. Se não comeram, está escondido. Mas a importância de ter um aquário plantado é assim. E aqui eu vou tentar mostrar para vocês aonde tem outra desova delas. Vamos ver se vai enfocar. E elas estão querendo fazer a desova. Na hora que eu fazer a TPA, elas vão desovar. Aqui eu tenho um ovinho aqui. Vamos ver se eu consigo. Vou ver se eu consigo tirar ele e pôr na paredeira. Vamos ver onde está. Aqui.
na ponta da minha unha. Demora cerca de 4 dias. Pode vir sair daí. Eu tenho um vídeo no mesmo lugar ela desovou, de 2 ovos. E se via o olhinho aí dentro. Aí ela buscando um lugar para desovar. Mais uma vez. Pois é isso. Se você gostou, olha como ficou na superfície. Tem umas outras quase chegando na superfície. Mas se você gostou do vídeo, foi de agregar algum conhecimento para você, eu te faço meus parabéns, te dou meus parabéns por isso. A evolução da minha planta, das minhas plantas. E é isso aí, galera. Fiquem todos com Deus e um forte abraço. Lembre-se, hein? Hidrófila polisperma, a planta marcadora, vai te economizar bastante dinheiro na economia de testes de nitrato, de fosfato e de potássio. Valeu!